Então, a gente vai falar agora das lesões, a gente vai falar agora da hiperplasia fibrosa inflamatória. Eu gosto sempre de falar dos nomes, né? Entenda o nome para que você saiba o que está acontecendo nessa lesão. Hiperplasia, o que significa hiperplasia? É um aumento do número de células. Pode vir acompanhado de hipertrofia, que é um aumento do tamanho celular? Também pode, mas aqui o mais importante é o aumento do número de células. Fibroso, que células que vão aumentar geralmente? Fibroblastos, além do processo inflamatório, que vai fazer com que essas células fibroblásticas se proliferem e aumentem em número. Além do tecido fibroso, não só os fibroblastos vão hiperplasiar, mas também o tecido epitelial vai ter acontecer a hiperplasia, que a gente chama isso de acantose, mas vai acompanhar, não é o mais importante nesse processo todo. Então, você entendendo o que é essa nomenclatura dessa patologia, já fica mais fácil de imaginar o que está acontecendo em relação à hiperplasia fibrosa inflamatória. Ela também tem como sinônimos epúlide fissurada, tumor por lesão de dentadura, epúlide por dentadura. São vários sinônimos. E aqui eu já vou dar um spoiler para você que a gente vai falar sobre vários tipos de hiperplasia fibrosa inflamatória. Existem alguns tipos que eu já vou falar, né? Hiperplasia papilar inflamatória, por exemplo. Hiperplasia por câmara de vácuo, que a gente já mostrou, a hiperplasia clássica, que tem relação com a prótese, a hiperplasia gengival medicamentosa, são todas consideradas hiperplasias inflamatórias. E um outro detalhe bastante importante é essa nomenclatura. O que é epúlide? Se você se deparar com essa nomenclatura, não se assuste. Epúlide é qualquer crescimento ou tumor, entre aspas, que acontece nessa localização, ou na gengiva, ou no rebordo alveolar. Qual que é a diferença de gengiva e rebordo alveolar? Gengiva é quando a gente encontra a presença de dentes. Mucosa alveolar, pelo contrário, a gente não tem essa presença de dentes, e aí a gente tem essa região desdentada. Então essa é a diferença. Epúlide é um crescimento ou um tumor, entre aspas, na região de gengiva ou na região de mucosa alveolar. Quais são os maiores fatores causais quando a gente pensa na hiperplasia fibrosa inflamatória? A clássica, bordos de uma prótese, seja ela total ou removível, mal adaptadas. Então, uma prótese mal adaptada, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores fatores causais da hiperplasia fibrosa inflamatória clássica. Quais outros fatores também podem ter relação? Traumas de uma forma geral. Seja traumas por aparelhos ortodônticos, seja traumas por mesmo mordidas, mordeduras. Então aqui a gente já falou do aparelho ortodôntico também. O que acontece? Alguns tipos de hiperplasias diferentes, né? São hiperplasias fibrosas inflamatórias, mas são classificados como um tipo de hiperplasia específico. O pólipo fibroepitelial, por exemplo, também chamado de fibroma por dentadura, que é semelhante à folha. O que é isso? É uma massa, né, aplainada, né, que acontece na região de palato duro, que a gente vai ver abaixo da prótese total e tem essa característica pediculada. Isso é um tipo de hiperplasia fibrosa inflamatória. Histopatologicamente, o que a gente observa normalmente nos casos de hiperplasia fibrosa inflamatória? A gente observa, como a gente já falou, uma hiperplasia no tecido conjuntivo, principalmente dos fibroblastos, estimulados principalmente por fatores de crescimento, citocinas, do processo inflamatório como um todo, e a presença, né, obviamente, dessas células inflamatórias, principalmente essas células inflamatórias que dão a característica ou são mais prevalentes na inflamação crônica.
Todo esse processo inflamatório também vai acabar, de uma certa forma, estimulando a hiperplasia do tecido epitelial, como eu já falei para vocês no início dessa nossa conversa. E o tratamento é a remoção do fator traumático. Então, por exemplo, se o paciente chega com uma hiperplasia fibrosa inflamatória, a gente observa essa relação causa-efeito da prótese, tem uma relação bastante importante. Primeiro fator não é já partir para a remoção dessa lesão de uma forma abrupta ou de uma forma já imediata. É mais importante, como um primeiro tratamento, fazer a remoção do fator traumático. Como que se faz a remoção do fator traumático, por exemplo, de uma prótese mal adaptada? Fazendo o desgaste dessa borda de prótese mal adaptada. Fazendo esse desgaste dessa borda de prótese mal adaptada, você vai diminuir aquele fator irritativo e, consequentemente, essas lesões muitas vezes já diminuem o seu volume, e o que vai facilitar o procedimento cirúrgico. Então, quando o paciente chega com uma hiperplasia, não vamos pensar em fazer o tratamento cirúrgico de uma forma já imediata. É mais importante que se faça um desgaste daqueles bordos que estão mal adaptados, faz um acompanhamento desse paciente por pelo menos 2 semanas, ou havendo uma diminuição de volume significativa, e aí a gente vai agendar para fazer esse procedimento cirúrgico. Por quê? Um tecido inflamado primeiro, ele é maior, ele está mais edemaciado. Segundo, ele sangra mais, porque o processo de angiogênese acontece de uma forma simultânea a todo o processo inflamatório. Então, na hora que se a gente fazer um procedimento cirúrgico num tecido inflamado, a tendência a sangramento é muito maior do que se o tecido já não estiver mais inflamado. Por isso a importância da remoção anterior dos fatores traumáticos para a realização da cirurgia posterior. E em algumas situações, se não é uma hiperplasia muito extensa, uma hiperplasia pequena, muitas vezes somente a remoção do fator traumático vai ser suficiente como tratamento, e aí não haverá necessidade de submeter o paciente a um procedimento cirúrgico. Então aqui eu vou mostrar um caso bastante frequente, que é na região antero-superior. Por que acontece muitos casos de hiperplasia nessa região antero-superior? Porque os últimos dentes, que geralmente a grande maioria dos pacientes perdem, quais são os últimos dentes que ficam na boca do paciente? Os dentes anteriores inferiores. E aí, essa oclusão dente-dentadura faz uma reabsorção mais significativa nessa região anterior superior, fazendo essa reabsorção mais significativa ao desenvolvimento de hiperplasia pela má adaptação da prótese, porque se há uma reabsorção mais extensa nessa região, a prótese vai ficar mal adaptada nessa região e aí vai começar a traumatizar e desenvolver essas hiperplasias, que são bastante comuns, porque justamente a gente já relatou essa questão de perda. Os últimos dentes que se perdem geralmente são os dentes anteriores e inferiores. E quando a gente pensa no rebordo alveolar inferior, esse rebordo é um rebordo que é desfavorecido. Ele se reabsorve de forma significativa muito mais rápida e de forma mais significante no rebordo inferior, quando a gente compara com o rebordo superior. E aí, além disso, o rebordo inferior tem uma outra desvantagem muito importante, que é a presença da língua, que vai dificultar a adaptação de próteses totais inferiores. Então, na região de rebordo inferior, por essas características, é muito frequente o desenvolvimento das hiperplasias fibrosas nessa região. E aí também, de novo, primeiro procedimento, remoção do fator traumático. Fez a remoção do fator traumático, diminuiu a lesão, não regrediu completamente, aí há necessidade de fazer a cirurgia. Então aqui um detalhe, mostrando essa lesão bilobulada ou trilobulada na região de rebordo alveolar inferior do lado direito do paciente. E aqui falando do pólipo fibroepitelial, que a gente já falou um pouquinho a parte teórica, que é aquela lesão pediculada, aplainada, que fica localizada na região de palato duro, principalmente. Olha essa lesão.
o tamanho dessa lesão. Essa lesão praticamente ela envolvia metade do palato. Então a gente vê que é uma lesão bastante extensa, mas que o paciente não se incomodava tanto, porque essa lesão se acomodava bem abaixo da prótese total. E aí quando a gente fazia essa manipulação da lesão, o que a gente observava? Que nessa região mais anterior existia o pedículo ou a base de implantação da lesão. Então era uma lesão bastante extensa, mas que tinha a base pediculada, muito simples de fazer excisão. O tratamento cirúrgico dessa lesão é simples, é tranquilo. Vai sangrar bastante porque ela tem essa característica. Para alimentar todo esse tecido é necessário um vaso importante, de um calibre importante, para que todas essas células presentes nesse tecido sejam alimentadas, né, com oxigênio, com nutrientes. Então, essa lesão geralmente tem essa característica de ser base pediculada e a remoção é bastante simples. Você está vendo um coágulo sanguíneo já se formando, mas a excisão é bem tranquila. Fazendo a excisão é interessante, né? Além da colocação, fala para o paciente não tirar a prótese, a colocação de um cimento cirúrgico ou mesmo uma pasta zinco-enólica para ajudar na cicatrização desse processo, que é como o corte ou a incisão é bastante pequena, vai ser rápido pós-operatório. Então aqui só para mostrar que essa lesão tinha 3 centímetros, 3,5 centímetros no seu maior diâmetro, era uma lesão bastante extensa. Um outro tipo de hiperplasia fibrosa inflamatória é também conhecido como hiperplasia papilar inflamatória. Essas lesões de hiperplasia papilar inflamatória são lesões que acontecem também na região do palato, assim como o pólipo fibroepitelial. Quais são as características? De novo, vamos pensar no nome, na nomenclatura. Papilar, lembra o que? Papilas, lembra pápulas. Então essa vai ser a característica clínica dessa lesão. É uma lesão hiperplásica, vai formar papilas ou pápulas, que tem relação com o processo inflamatório. E a região que vai se desenvolver esse tipo de hiperplasia, assim como o pólipo fibroepitelial, é na região de palato duro. Também chamada, um outro sinônimo é de papilose por dentadura, e geralmente desenvolve-se por baixo da prótese, claro, mal adaptada, que é mal higienizada, e que o paciente usa ela constantemente, ela não remove a dentadura, ou ele não remove a dentadura por nada, né? Fica 24 horas por dia utilizando essa prótese. Tem essa característica de não ter sintomatologia e acontece, como a gente falou para você, na região do palato duro. O que acontece na histopatologia? Uma hiperplasia pseudoepiteliomatose. E por que eu vou reforçar isso? Porque o nosso professor, o nosso orientador, chamado professor Cabral, ele já se deparou com um caso num hospital de hiperplasia papilar inflamatória que foi tratada como se fosse um carcinoma. Por quê? Porque o médico, no caso, realizou um procedimento cirúrgico, uma biópsia dessa lesão. Ele não tinha o conhecimento de hipóteses diagnósticas dessa região e não colocou nenhuma hipótese diagnóstica para esse patologista. Então, quer dizer, deixou para o patologista se virar em relação à hipótese diagnóstica. O nome chama hiperplasia pseudo vem de falso, epiteliomatoso, é um crescimento. Indica um crescimento, só que é um crescimento falso. Se um patologista desavisado, que não tinha nem a hipótese diagnóstica do caso, se depara com essa lesão, ele, na hora de cortar, vê esse crescimento, que é pseudoepiteliomatoso, não é um crescimento verdadeiro, mas ele dá tem essa característica, ele pode confundir, como aconteceu nesse caso, com um carcinoma. E aí, esse caso em especial foi tratado como um carcinoma, com tratamento agressivo. Foi feita a remoção de toda a lesão e remoção do osso palatino para que fosse feito a
a remoção com margem de segurança. Então imagina, o paciente tinha uma hiperplasia pseudoepiteliomatosa, que é uma lesão extremamente simples, que foi tratado como um carcinoma, com um tratamento bastante agressivo. Então, na hora de atender o paciente, fazer a cirurgia, é muito importante que você direcione para o patologista quais são as hipóteses diagnósticas. Porque se o patologista se depara com um caso como esse, que forma essa hiperplasia pseudoepiteliomatosa, Dar, só acontece essa hiperplasia pseudoepiteliomatosa na hiperplasia papilar inflamatória? Não, pode acontecer em outras patologias. Mas se você estiver diante desse termo, hiperplasia pseudoepiteliomatosa, é muito importante que você encaminhe para o patologista as hipóteses diagnósticas. E se você receber de volta a hipótese diagnóstica que foi, nesse caso, pelo patologista aventada, a possibilidade de carcinoma, a clínica é mandatória. Então é muito importante essa visão. Não é um carcinoma, é uma hiperplasia pseudoepiteliomatosa devido à hiperplasia papilar inflamatória. E aí não fazer nenhum tipo de tratamento agressivo ou não fazer esse encaminhamento para fazer um tratamento agressivo para um cirurgião de cabeça e pescoço. Então a clínica é mandatória. Tratamento, remoção da prótese ou cirurgia, né? Se for uma hiperplasia significativa. Feita de que forma? Abrasão mecânica. Quando a gente fala de abrasão mecânica, a gente fala de, por exemplo, o uso de brocas, né, em peça reta, como a broca maxi-cut, por exemplo. Pode ser realizada essa abrasão mecânica, ou mesmo uma abrasão como um termocautério ou com lasers de alta potência. São possibilidades de tratamento para esse caso. Eu vou mostrar um caso que a gente realizou, né? Aqui é um pós-operatório, na verdade, do caso de pólipo fibroepitelial, mas aqui é a hiperplasia papilar inflamatória. Nessa situação, a gente observa a formação de muitas pápulas na região de palato duro, porém, essas pápulas não se encontravam com inflamação, né? A gente observa que, pela coloração, não havia essa inflamação significativa e não havia algum processo de infecção, como, por exemplo, candidose. Então, se quisesse, né, hoje em dia, se eu fosse fazer esse tratamento desse paciente, eu nem aventaria a possibilidade de fazer essa abrasão, que nesse caso a gente fez por termocautério ou bisturi elétrico. Então aqui a realização dessa remoção dessas lesões com bisturi elétrico, claro que essa região ficou toda cruenta, a cicatrização é muito demorada, vai demorar cerca de um mês mais ou menos, um pouquinho mais ou até um pouquinho mais, e claro que é bastante dolorido para o paciente. Então, se não há inflamação, se é um processo que está quieto lá, não há necessidade extrema de fazer esse procedimento cirúrgico. Então, esse é um detalhe importante que eu estou ilustrando para você, né, para um caso que a gente realizou esse procedimento cirúrgico. E aqui, um pós-operatório depois de um mês. Claro que ficou bom, né, sem as papilas ou as pápulas nessa região, mas submeteu o paciente a um procedimento bastante doloroso, um procedimento cirúrgico que demorou bastante a cicatrizar porque foi um procedimento com termocautério.